sente tão pequeno. A gente se sente tão inútil, às vezes, ou às vezes é só comigo. A gente se sente tão fraco, que fala, Deus, mas eu. Meu irmão, quando a gente olha para o Evangelho, obrigado pessoal. Quando a gente olha para o Evangelho é sinônimo, o Evangelho é exemplo de improváveis. Aqui está uma cidade improvável, uma cidade pequena, uma cidade sem influência. Mas Paulo decide escrever para aquela cidade. Paulo decide fundamentar e gerar algo do céu naquela localidade, naquele povo, naquela igreja. Da mesma maneira que talvez você chegando aqui de pequeno, Deus está dizendo para você, da mesma maneira que eu escrevi para a igreja de Colosso, eu estou escrevendo para você, eu estou dizendo algo do céu para mudar a sua vida, para mudar a sua história. E quando nós vamos observar a carta de Paulo à igreja de Colossenses, ela tem um combinado primordial de doutrinas fundamentais do reino de Deus, doutrinas bíblicas fundamentadas, uma teologia consolidada, uma teologia que exorta, uma teologia que aponta, uma teologia que nos aponta para viver um evangelho prático. E é isso que eu creio no poder do evangelho. Às vezes, durante muito tempo da minha história, a gente achava que o evangelho era, eu brinco, Camargo, Camarguinho, lembra? Quem assistiu Dois Filhos de Francisco? Chegou o pai, o seu, como que era o nome dele? Seu Francisco, né? Ele chegava e falava assim, ele sonhava, mas o Camarguinho, e às vezes a gente cai nesta ilusão de que o evangelho é aquela coisa estrondosa, ou você precisa fazer. Não, o evangelho é coisa simples e coisa prática, que você precisa praticar dia a dia. E assim, quando eu pratico todo dia o arroz e feijão. Ontem nós começamos um projeto lindo, maravilhoso, que saiu do coração de Deus. Você quer jogar bem? Joga o arroz com feijão, o café com leite, né? Você não precisa, é fazer o prático, é fazer o necessário. E quando nós olhamos, é isso, Paulo na carta de Colossenses, ele nos ensina isso. Instruções claras, instruções simples, para eu desenvolver um evangelho simples e poderoso. O poder, pega isso no seu espírito, o poder do evangelho está na simplicidade. Eu não estou dizendo que você não vai viver coisas extraordinárias, eu não estou dizendo que Deus não quer derramar bênçãos extraordinárias sobre a sua vida, mas eu tenho entendido, quando nós fundamentamos os nossos pés, por exemplo, vou voltar, desculpa, a falar da minha menina, mas quando eu vejo isso, algo simples, algo prático, estender a mão para o próximo. Esses dias eu cheguei aqui, na igreja, eu e o Zac, tinha um rapaz deitado ali, e eu entrei correndo e eu não vi quem era. Entrei, peguei, não me lembro, vim pegar o Zac da terapia, e subi correndo e desci, peguei ele, e aí eu precisava comprar algo no Mini Extra. Aí na hora que eu estou voltando, eu dou um relance de luz, eu falo, eu conheço esse cara de algum lugar. Aí eu olhei, eu falei, eu vou, aí falei pro Benjamin, pro Zac, não sei, eu falei, eu conheço esse cara. Falou, o quê, pai? Falei, não, pensei alto, conheço. Aí eu falei, não, acho que eu conheço aquele rapaz que está deitado ali. Aí voltei. Quando eu voltei, era o cara que eu imaginava. O cara que tinha uma família. O cara tinha uma profissão. E largado igual um mendigo. Eu me ajoelhei perto dele e comecei a me liberar a palavra de Deus sobre ele. Falei, meu irmão, o que você está fazendo, cara? Eu perdi minha família, eu perdi tudo. Eu falei, mas por quê? Por causa da droga, por causa disso, por causa daquilo. Eu falei, mas você não é isso. E ele já veio na igreja, ele já foi em acampamento de igreja.
Eu falei, meu irmão, você não é isso. Sabe o que eu te lembro? Eu lembro quando você ia no culto da igreja. Era você, era sua filha, era seu filho, era sua esposa. Ei, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer que existe um Deus que pode todas as coisas. Aí ele falou para mim, pastor, faz 10 dias que eu estou comendo igual cachorro. Eu falei, deixa eu orar por você. E ali nós oramos. Aí quando terminou a oração, ele falou assim, pastor, você pode me levar na minha casa? Eu vou voltar para minha casa hoje. Eu peguei ele no carro, pus, e deixei ele na casa dele. Sabe o que é o mais da hora? Não é isso. Porque isso já está dentro do meu coração, isso faz parte do meu DNA. Isso faz parte, é a coisa que eu queimo, meu coração queima. É olhar para a vida dos meus filhos e ver os olhos deles brilhando. No dia do evangelismo aqui, ele falou, pai, nós podemos fazer evangelismo todo mês, que eu gosto. É prática, é simples. E Colossenses faz isso com a gente. Quando nós olhamos para a carta de Colossenses, sabe onde o cara escreveu? O cara, me perdoe, sabe onde Paulo escreve esta carta? Na cadeia, meu irmão. Ele escreve de uma situação adversa, ele escreve em um lugar talvez insalubre. Quando nós vamos olhar para a segunda prisão dele, aqui ele escreve da primeira, mas quando nós olhamos ele, olhando a sua última carta a Timóteo, ele escreve de um lugar podre, de um lugar imundo, de um lugar insalubre, mas a fé dele era intacta. Paulo não foi o fundador da igreja de Colossenses. Segundo a história, quando a gente vai olhar a primeira Colossenses, ou Colossenses capítulo 1, versículo 17, ali fala de Epáfras, que foi o fundador dessa igreja. Provavelmente, segundo alguns historiadores, ele estava lá no culto de Pentecoste. Ele sai ali, segundo diz, e a partir dali sai um monte de cristão levando a glória. E aqui talvez Epáfras, ali cheio do Espírito Santo, vai para a igreja, vai para a cidade de Colosso, e ali ele começa a pregar o evangelho. E qual era o contexto desta igreja? Que quando nós olhamos para a carta é algo bem claro. Era um contexto de heresia, era um contexto de mistura, uma mistura filosófica, era cheio de bagunça, uma mistura de legalismo, misticismo. E uma coisa que chama muita atenção, 90% das cidades a qual Paulo passava, tinha um ministério itinerante, um ministério do judaísmo, tentando implantar o judaísmo aonde Paulo pregava. E aqui nesta cidade também. Ou seja, Paulo está escrevendo para direcionar um povo como eu e como você. E lembra quando a gente fala que a palavra de Deus é mais atual do que as notícias de amanhã? Meu irmão, esses dias, qual é a polêmica da vez? Uma tal atriz desdenhando do cristianismo. Meu irmão, isso daí vai ser normal cada dia mais. Isso me mostra da importância de ver que ela não sabe do que ela está falando. Primeiro, ela não sabe nada do que ela está falando. Quando você vai para a história da igreja, a igreja é a instituição que mais gera transformação na sociedade. Quer fazer uma estatística? Levanta a mão quem era ex alguma coisa aqui. Pode inventar, meu irmão, não é pecado não. Nossa, eu estou vendo um monte de santo aqui, hein? Os que não levantou a mão, orem aqui por nós. Talvez você não saiba, mas você era ex alguma coisa. Você está enganando você mesmo. Mas que você era ex alguma coisa, era. Todo mundo era ex alguma coisa.
E a igreja tem o poder de transformar um ex em um pai de família. A igreja tem o poder de transformar um ex em uma mulher digna. A sociedade tem o poder de transformar um ex em uma família poderosa que a sociedade tanto tem destruído. Mas isso, meu irmão, já está na palavra. Muitos se levantarão contra, aleluia, glória a Deus. Eu não me importo com aqueles que estão de fora. Eu me importo comigo e com você, que precisamos estar fundamentados em algo que pode vir o diabo falar alguma coisa, mas você sabe, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E quando nós vamos para a carta, para o primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, ele me ensina algo poderoso. No versículo 3 ao versículo 6, ele diz assim: nós damos graças a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que orando sempre por vocês, porquanto ouvimos da sua fé em Cristo Jesus, e do amor que tem, do amor que tem para com todos os santos. Versículo 5, por causa da esperança que está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto. Aqui eu vejo duas coisas. Primeiro, uma fé que gera gratidão. A fé da igreja de Colosso gera gratidão. Meu irmão, eu tenho aprendido que o evangelho é guerra, é batalha. Eu creio no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e que Deus tem uma vida abundante para todos os cristãos. Mas quando você vai para a história, eu não estou dizendo, meu irmão, eu não sou contra a bênção, eu não sou contra a prosperidade bíblica é bíblica. Deus quer liberar prosperidade, Deus quer liberar riqueza, Deus quer liberar bênçãos. Mas uma coisa que Deus tem me ensinado é batalha. Muitas vezes você vai para o chão, muitas vezes você vai para a lona, mas o que vai determinar não é o que você está na lona, é que no momento que você estiver na lona, você vai levantar a mão e dizer: Jesus, eu sou grato por estar na lona, eu sou grato por estar na batalha, eu sou grato por isso que eu estou passando. Jesus, gera uma gratidão dentro do meu coração. O Senhor não é determinado. Ei, olha aqui, Deus não é determinado por aquilo que você está vivendo. Deus é determinado por aquilo que Ele é. E Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Não importa o que você está passando, importa que o que? Deus quer gerar uma gratidão na sua vida, da mesma maneira que a igreja de Colosso gerou. E aonde Paulo ia, ele dizia: meu irmão, tem uma igreja em uma cidade de Colosso que ela é grata. E todo mundo agradecia por aquilo que ela vivia. Gratidão. Outra, no versículo 6 ele diz assim: é tão grata o testemunho de vocês. Olha que interessante, meu irmão. Lembra na igreja de Éfeso? Qual era a orientação de Paulo para a igreja de Éfeso? Esses dias eu aprendi. A igreja não é determinada pelo seu líder, pelo seu pastor. Sabe por quê? Sabe quem foi o fundador da igreja de Coríntios? Quem foi? Paulo, o maior cristão, o maior apóstolo depois de Cristo Jesus. E a igreja de Coríntios era uma igreja perturbada. Ou seja, o que determinava aquela igreja não era o líder, não era o pastor, porque aliás teve o melhor pastor, Paulo. E era perturbada, mas olha só, uma igreja grande, uma igreja poderosa como a de Coríntios, como a de Éfeso, era só problema. Aí vai para uma igrejinha, vai para uma igreja, uma cidade que não tinha tanta influência, e olha o que gera, era um evangelho poderoso que gerava gratidão.
gratidão. Para onde Paulo ia, falava: dou graças por aquilo que Deus está gerando na sua vida, por causa da esperança que vocês estarem em Cristo Jesus. Olha lá o que ele diz no versículo 5. Aí no versículo 6 ele fala: os frutos já é visto. Ei, gratidão e fruto. Deus quer gerar frutos lindos, frutos dignos de arrependimento na sua vida e na sua história. Não importa quem você é, não importa como você chegou aqui, a primeira coisa que Deus quer gerar na sua vida, ei, passe a viver uma vida de gratidão. Gratidão, meu irmão, não é uma chave coach, não. Porque quem trouxe essa palavra agora forte nesses últimos anos foi a teologia coach. Gratidão. Gratidão, mas gratidão é um princípio bíblico que quando nós praticamos, algo do céu é gerado na nossa vida. Sou grato por todas as coisas. A igreja de Colosso nos ensina a viver uma vida de gratidão, que é no meio da gratidão que Deus gera frutos. Aí no versículo 9 ele diz da importância de... Aí Paulo começa a orar para desenvolver ainda mais. Por quê? Porque não existe igreja perfeita, meu irmão. A igreja de Colosso era uma igreja referência, mas não era perfeita. Então Paulo começa dizendo o quê? E ali no versículo 8, versículo 9, Paulo ora por esta igreja. Aí ele começa dizendo: o qual declarou também o vosso amor. Por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cansamos de orar por vocês. Versículo 9. E desejar que sejais cheios do conhecimento e da vontade, em toda a sabedoria, em todo o entendimento espiritual. Da mesma maneira oramos por vocês, da mesma maneira eu oro pela minha vida. Jesus gera este entendimento, gera esta vontade. Deus, da mesma maneira que o Senhor fez, da mesma maneira que Paulo orou, eu declaro esta palavra sobre a minha vida. Entendimento, sabedoria, cheio do Espírito Santo. Aí vem o ponto que foi o texto que eu comecei. Versículo 10. Põe o 10 de novo aí. Cai aqui para mim, por favor. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando, andar dignamente diante do Senhor. Não é diante do líder, não é diante da igreja, não é diante do holofote, não é diante do altar. Eu só vou viver uma vida digna quando estiver no altar. Não. É no seu trabalho, é na sua família, é na sua casa. Andar dignamente diante do Senhor, sendo agradando-lhe em tudo, sendo frutífero. Fala mais uma vez da frutificação diante do Senhor. Todos aqueles que cumprem princípios, todos aqueles que vivem um evangelho prático no Senhor, vai viver uma frutificação do Senhor, e crescendo no conhecimento de Deus. Ao versículo 11, fortalecidos com todo poder, segundo a sua glória, força, com toda paciência, longanimidade com alegria. Aí aqui está outra chave. Versículo 12, dando graça ao Pai que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Participante. Sabe qual a maior supremacia do Evangelho? É Deus compartilhar o reino, o ministério dele comigo e com você. Mesmo sendo indignos, mesmo sendo problemáticos, mesmo tendo dificuldade, Deus confia em você. Talvez você chegou aqui, ninguém confiando em você. Você sendo, a sociedade porque muitas vezes a sociedade nos taxa, a sociedade quer mudar o nosso nome. Por exemplo, essa semana a Pamela estava fazendo a devocional com o Ben Kuzak Kamaya, falando de
Daniel, Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes que a Babilônia colocou neles. E aí eu estava ali falando, ei, Ben, Zaque, Maia, a sociedade, aqui a Babilônia nós podemos dizer como a sociedade sempre vai querer mudar o seu nome, a sociedade sempre vai querer tomar o seu destino. Eu falei, Benjamin, o que significa, quem é você, Benjamin? Filho da felicidade, pai. Ou seja, o povo vai querer tirar sua felicidade. Não vou falar essa parte, tá? Vou falar assim. Aleluia. Você não me expôs lá na célula? Vou expor aqui, aleluia. Aleluia. Benjamin, Zaque, o que significa o seu nome? Deus olhou para mim. Maia, o seu nome? Mãe em glória. Aí eles olham. Mamãe, como é seu nome? Doce como mel. Aí todo mundo deu risada. Doce como mel. Vamos orar, profetizar, aleluia. Não fui eu, foi os filhos dela, tá? Bem, Zaque, Maia, desce, vem aqui e vai acertar com a sua mãe. Identidade, meus irmãos. O nome, o meu é Guerreiro em Glória. Por isso que eu não desisto. Aleluia. E aí eu falei, vai querer trocar sua identidade, vai querer trocar aquilo que você é. Mas não desista. Não desista. Existe uma herança de Deus, como está ali no versículo 12, dando graça a Deus, fez digno para ser participante. O diabo vai querer roubar a sua participação, o diabo vai querer roubar o seu propósito, o diabo vai querer roubar o seu destino. Mas meu irmão, Deus está dizendo para você, nada, absolutamente nada pode roubar o propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. Só existe algo que pode fazer isso. Levanta a mão. Põe o dedo na sua cabeça. Você. Não desista de você. Talvez a sociedade está querendo colocar adjetivos que você não é. A sociedade, parentes, amigos vão querer colocar adjetivos que você não é. Mas existe a palavra de Deus. E a palavra de Deus não mente. O Senhor não mente. A identidade do Senhor, o que Ele diz, ei, existe uma herança. Existe uma participação. Existe, ei, você, Pedro, é cooperador. Nath, você é cooperadora. Mica, você é cooperadora. Pastor Rafa, você é cooperador. Não deixe nada e ninguém roubar isso de você. O carrão foi para acordar alguns que estavam dormindo. Nada. Nesses últimos dias, o que eu tenho dito? Já contei um pouquinho da trajetória de janeiro até aqui. Mas uma coisa tem queimado o meu coração. Deus me deu uma palavra que eu vou pregar depois dessa série terminar. Ainda mais um pouco, Efésios, que eu falei lá no celulão, ou no PGzão. E já se prepare, nós já vamos marcar outro, tá? Achei lindo, maravilhoso. O povo da rua sendo evangelizado, as famílias sendo tocadas, aleluia, glória a Deus pelo pastor Fábio e pela presbítera Vivi. Não vou expor, tá? Vale a pena. Vale a pena. É uma coisa que eu tenho entendido, meu irmão, quando eu e você vivemos uma vida alinhada com Deus, naturalmente impulsionamos, inspiramos pessoas. Sou suspeito para falar da Pamela, mas ontem nós tivemos uma experiência de uma pessoa que é líder em uma outra igreja. E ali nós conversamos, a menina chegou e falou para ela: não tive a oportunidade de agradecer você pessoalmente, mas estou aqui pessoalmente te agradecendo, dizendo assim, você foi um canal de Deus para a minha vida. E provavelmente você vai ser canal de Deus para a minha vida a segunda vez. Pensam. Tudo que Deus te entrega, meu irmão, tem a ver com os outros. Não estou dizendo que você vai pegar tudo e dar para os outros, não. Seja inteligente, tá?
mas tem como obrigação o que passa por você tocar em vidas e tocar em pessoas. Se você só está retendo, cuidado, lembra da parábola do talento. O cara que reteu perdeu tudo. Cuidado que você está se sentindo tão importante, retendo não. Paulo nos diz: ei, você é cooperador do reino de Deus, você é participante da herança dos santos. Por quê? Aí o próximo versículo ele diz: porque ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino da luz. Sabe por isso que eu disse que todo mundo aqui era ex? Alguns não levantou a mão, mas você era ex. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, ele não quer que nós voltemos a comer a lama, o esgoto do pasto que nós comíamos. Ei, você não pode olhar para trás, eu disse aqui em uma pregação, retrovisor não é lugar que te dá destino, retrovisor te dá alerta. Ei, olhe para trás para dizer, eu nunca mais vou voltar para lá. Olhe para trás para dizer, olha que o meu passado era sujo, mas agora eu estou olhando para frente, eu olho para o alto, eu olho para frente, eu olho para aquele que me chamou para consumir a palavra de Deus aonde eu estiver. Ele me tirou das trevas e me colocou como filho da luz. Aí você vai proclamar isso. Você vai proclamar isso. Você vai dizer do seu trabalho com uma maneira inteligente. Você vai dizer na farmácia de uma maneira inteligente. Você vai falar com uma pessoa na rua de uma maneira inteligente. Por quê? Porque Ele nos tirou das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado Jesus. Aí Ele começa uma frase, um ponto dizendo sobre o quê? Sobre a redenção. Olha os princípios teológicos poderosos que Paulo nos ensina. Aí ele começa a partir do versículo 13, falando sobre a redenção, que aí fala, ele nos livrou dos filhos, e aí ele no versículo 15, ele fala, porque a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criatura, aí ele vai por 16, porque nele todas as coisas foram criadas, no céu, na terra, e aí fala da soberania de Cristo, da divindade de Cristo. Ele diz que todas as coisas foi feito por Ele, todas as coisas foi feito para a subsistência do reino e da glória dEle. É o versículo chave teologicamente, o versículo 10 faz parte daquilo que Deus tocou no meu coração. Mas quando você vai para o estudo teológico, o versículo chave é o versículo 19 que diz da supremacia, da suficiência de Cristo Jesus, porque foi por agrado do Pai que nele toda plenitude habitasse. A plenitude está em Cristo. A plenitude não está no meu trabalho, embora nós precisamos trabalhar sim. A plenitude não está nos seus sonhos, a plenitude está nos sonhos de Deus. A plenitude precisa sonhar sim, mas o que eu e a Pamela nós temos falado lá em casa, os nossos sonhos têm que se alinhar aos sonhos de Deus, senão não faz sentido. Não faz sentido, e isso faz parte da redenção de Cristo Jesus. E aí ele vem para um outro ponto, olha só, sempre nos apontando o ponto da reconciliação. Ao versículo 20, da parte bem diante, ele começa a falar do ministério da reconciliação. Que ele diz assim, começando lá no versículo 20, que diz, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo todas as coisas. Ele reconciliou com ele todas as coisas. Isso quer dizer, eu e você. Cristo na cruz do Calvário nos reconciliou com Ele. E aí Ele só não quer nos reconciliar. Lembra que eu falei que seria muito prático, muito simples, se fosse só a reconciliação nossa com Cristo Jesus, o que faria no momento que Ele nos reconciliou? Céu. 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 Mas não,
Ele nos reconciliou. E segundo o texto, no versículo 21, nos deu o ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação, meus irmãos? É você apontar a Cristo para as outras pessoas. Qual o maior objetivo de Cristo na minha vida e na sua vida? É que eu conheça Cristo e faça Ele conhecido. O papel de Cristo na sua vida é que você conheça Cristo e faça Ele conhecido. Conheça Cristo e faça Ele conhecido. O ministério da reconciliação. E aí eu quero terminar com o versículo 23, dizendo: permaneça fundamentados e firme na fé. E não se mova por esperança, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o que foi pregado toda criatura que há debaixo do céu, debaixo da terra, o qual Paulo me tornei um ministro. Olha aqui, permaneça na esperança no evangelho que vocês têm ouvido. Constância, meu irmão, é saber lidar no dia mal. E dia mal vai vir para todo mundo. Não é uma especialidade minha, uma especialidade tua. É de cada um de nós. Todos nós vamos ter dias maus. Todos nós vamos ter batalhas. Mas sabe o que vai nos sustentar? A esperança do evangelho. Eu já disse essa história algumas vezes. Eu e o Rafa, no nosso início da conversão, eu um pouco antes, depois o Rafa teve um contato maior. Mas eu me lembro quando eu me converti, novo convertido, coração queimando. Nós tivemos o mesmo líder, que é o Luizão. Já ministrou aqui sobre missões, um dos maiores missionários que eu conheço. Ele prega para o cachorro, ele prega para todo mundo. Parou do lado dele, ele prega. Ele tem como arma de evangelismo o futebol. Quantos anos ele está, Rafa? Beirando uns 60, e joga bola e joga bem ainda. Melhor que o Dá. E ele falava para mim: Beto, aí ele me deu um Novo Testamento, só para mostrar minha Bíblia nova. Ele me deu o Novo Testamento e falou: leia. E eu me lembro que eu trabalhava na Martins, ali na Anhanguera. Eu almoçava em 15 minutos. Sabe síndrome de peão? Síndrome de peão é comer rapidinho para dormir, mas eu não dormia, eu ia ler a palavra. Comia rapidinho, eu sentava lá no pátio, aí um passava, outro passava. E eu lendo a minha palavra. E eu me lembro que quando começou a vir as lutas, começou a vir as batalhas, a esperança do evangelho brotava na minha mente. A esperança do evangelho dizia: apenas mais um pouco, e logo tudo vai passar. Apenas mais um pouco, algo do céu vai acontecer na sua vida. É palavra. Já disse aqui também. Eu estava sentadinho. Normalmente eu gostava de sentar um pouquinho no fundo, mais ou menos ali onde o tio Fê estava. Me lembro 2 episódios que marcou a minha vida. O Rafa já era da igreja. Lembra quando aquele africano foi? Que rasgou o terno? Você já era, né? Eu estava trabalhando à noite, estava em uma vida de devocional, não estava do jeito que eu queria, tal, e eu me sentia o pior dos piores. Eu estava sentado mais ou menos ali onde o tio Fê estava. O africano, um terno já estava rasgado, de tanta glória. Ele olhou para mim e falou: ô cabeçudinho, fica de pé. E liberou uma palavra sobre a minha vida. E naquele dia, naquele exato dia, veio essas 3 palavras: simplicidade, humildade e amor.
E eu luto todos os dias para que isso se cumpra na minha vida. Também lembro um dia que o pastor Francisco liberou uma palavra que hoje eu vivo, que hoje nós vivemos como igreja. Você vai ser líder, Deus vai gerar algo do céu sobre a sua vida, você vai tocar em vidas, isso e aquilo. Eu lembro quando terminou o culto, uma irmã abençoada chegou em mim e falou: não vejo nada sobre a sua vida. Eu falei: legal, nem eu. Então palavras contrárias vai vir constantemente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Mas o que Paulo está nos ensinando no versículo 23 é: ei, permaneça firme na palavra da esperança, permaneça firme, não importa quem venha falar, não importa o que vai acontecer, permaneça firme na palavra da esperança. Esses foram os princípios que Deus me instruiu nesse primeiro capítulo. Uma igreja simples, talvez como a nossa, sem glamour, sem telão de LED, mas Paulo está falando: eu vejo alegria em vocês. Paulo está dizendo: ei, eu vejo alegria na sua fé. Ei, se talvez você não está gerando alegria na sua fé, Paulo está dizendo: ei, existe um caminho para que você gere alegria na sua fé. Eu estou te vendo. Seja grato. A gratidão vai gerar frutos na sua vida. Permaneça firme. Aquele que permanece firme, aquele que permanece alinhado com Deus, vai gerar frutos sim, vai gerar inspiração sim, vai gerar modelo sim. Permaneça. Seja digno do evangelho, caminhe digno. Meu irmão, o que é isso, caminhar digno? É que o seu testemunho esteja sustentado pelas suas atitudes, que a sua pregação seja sustentada pelas suas atitudes. Desfrute da redenção. Deus te tirou das trevas para a maravilhosa luz do Filho de Deus. Ele te reconciliou com Ele para que você seja e receba o ministério da reconciliação, sendo firme e constante na obra do Senhor. Firme, firme. Não tem aquele hino, Pedro? Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Aprendi firmes, meu irmão. Vai vir batalha. E não tem aquela ilusão. Posso te dar uma dica? Eu já fiz isso. Jesus, mas eu sou crente, por que eu estou passando isso? Meu irmão, ilusão. O que vai determinar é a sua constância. O que vai determinar é para onde você está olhando. O que vai determinar, como Colossenses, uma igreja talvez sem expressão nos ensina, é Paulo dizendo: ei, eu estou vendo o seu testemunho. O que eu declaro sobre a sua vida nesta manhã, meu irmão, o povo vai ouvir o seu testemunho e vai ser tocado. O povo vai ver aquilo que Deus está fazendo e você vai ser tocado. E as pessoas serão tocadas. Deus verá aqui, ou Deus não, as pessoas verão aquilo que o Senhor está gerando na sua vida de reino. E você vai apontar e você vai reconciliar um povo em Cristo Jesus. Como Paulo escreve para a igreja de Colosso, para apontar. Eu entendo que Deus está te apontando nesta manhã. Meu irmão, não sei como está a sua fé.
Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas o tema central da carta de Colossenses é a supremacia de Cristo Jesus. É Paulo nos ensinando, Ele é suficiente. Lembra da música? Jesus está lá. Jesus está lá. Jesus está lá. Na noite fria, Jesus está lá. No desespero, Jesus está lá. Mas por quê? Por quê? Por quê? Não pergunte por quê, pergunte para quê. Posso terminar com um testemunho meu? Desde janeiro eu coloquei meu carro para vender. Estamos em janeiro, fevereiro, março e abril. Não vendi o carro. Eu não entendia. Posso confessar o meu pecado? Eu só falava, Jesus, e quantas vezes eu orei, Jesus, eu só quero vender o carro. E resolve metade dos meus problemas. E não vendi o carro está aí até hoje. Mas nesta semana eu entendi o porquê. Uma noite, só eu e ele. Ele me mostrou o porquê. De tudo. E ele virou uma chave na minha vida, ele virou uma chave na minha família, ele virou uma chave na minha casa. Que não dependia de ninguém, dependia de mim. Não dependia do carro, dependia de mim. Não pergunta o porquê, pergunta o para quê. Deus está fazendo. Deus é fiel e vai fazer. Eu sinto o Senhor dizendo aqui nesta manhã, ei, o seu testemunho vai tocar em vidas. Eu sinto o Senhor dizendo, falando assim, ei, seja grato. Eu sinto o Senhor dizendo, falando, ei, firme, firme, firme nas promessas. Talvez você chegou aqui dizendo, ei, eu vou desistir de tudo, eu não aguento mais, está doendo. Um pouco mais de tempo e a glória de Deus vai alcançar você. Ei, está chegando. Não é a teologia da prosperidade dizendo, ei, vai chegar, não. É a certeza da palavra de Deus. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor. Não é aquele que espera na sua força, não é aquele que espera no seu dinheiro, não é aquele que espera na sua influência, na quantidade de... Não, é aqueles que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças, voarão como águia, correrão e não se cansarão. Ei, se coloque de pé, meu irmão. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, no seu primeiro capítulo, nos ensina, baseado naquilo que eu entendi. Posso te dar uma dica? Vai para sua casa, debruce neste livro. Nesta semana, leia, e posso te dar uma dica? Leia, faça a sua devocional, mas medite no primeiro capítulo, pelo menos uma vez por dia. Amanhã, pega o capítulo 1, leia, e pare ali um tempo e fica nele. No outro dia, pega o capítulo 1 de novo e leia de novo. Na quarta-feira de novo, na quinta-feira de novo. Você vai mudar só na segunda-feira que vem, que você vai ouvir a ministração do capítulo 2 e você vai alimentar e parar no capítulo 2 e Deus vai gerar a verdade da palavra de Deus na sua vida e na sua história. Você vai gerar uma fé grata. Você vai gerar uma fé que dá testemunho. Você vai gerar uma fé de esperança.
força, você vai se firmar na redenção que só vem em Cristo Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você nesta manhã. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, Deus. Obrigado porque a sua palavra é viva. Obrigado porque a sua palavra é eficaz. Obrigado porque a sua palavra gera vida, gera esperança, gera cura. Da mesma maneira que o Senhor instruiu a igreja de Colosso, dizendo: permaneça na esperança do Evangelho. Eu declaro a vida, a esperança do Evangelho fluindo sobre este lugar. Ó Pai, que a palavra que foi liberada nesta manhã gere poder, gere vida, gere cura, gere restauração, gere transformação. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção. Sim, Jesus. Vai acabar, mas a tua não. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua palavra dura para sempre. É